Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos que estão vivendo um dia de ansiedade total, né? Chegou o dia final do Campeonato Brasileiro, desfecho dessa temporada de 2021 e o Atlético viverá um dia histórico. Este é um fato. Será um dia histórico por uma conquista ou será um dia histórico por uma lamentação? O fato, a realidade é que esse jogo entre Atlético e Flamengo sempre será lembrado, de uma forma ou de outra, né? Então, o torcedor atleticano que vai acompanhar esse jogo no estádio, na TV, no rádio, na, na internet, independente de onde isso aconteça, ele pode fazer isso sabendo que está vendo a história acontecer, né? Muitas das vezes a gente tem dificuldade em ver a história quando ela acontece. É preciso passar alguns anos para então a gente entender a grandiosidade de um momento. Mas hoje é um dia grandioso na história do Atlético Clube Goianiense, fundado em 2 de abril de 1937. O Atlético que já passou por tantas coisas, grandes momentos, momentos de muitas dificuldades, mas hoje o Atlético briga por algo que ele nunca brigou. E aí é essa chegada, né, essa possibilidade, essa briga por uma vaga na Libertadores da América. Do que é que o Atlético precisa? Ganhar do Flamengo e torcer por um tropeço, do América ou do Fluminense. O América recebe o São Paulo em Belo Horizonte. O Fluminense encara a Chapecoense no Rio de Janeiro. Então, qualquer um deles que deixar de ganhar, se o Atlético vencer a equipe do Flamengo, o Atlético estará na Taça Libertadores da América de 2022, o que seria a primeira participação do Clube Rubro-Negro nesta competição. Bem, vamos aqui ao provável Atlético para hoje. Aliás, antes de ir ao Atlético, eu quero mostrar para vocês o retrospecto da partida, dados do futeboldegoias.com.br. São 18 jogos entre Atlético e Flamengo, 2 vitórias goianas, 12 vitórias cariocas, 15 gols do Atlético, 36 gols do Flamengo. As duas equipes empataram 4 vezes. Esta será a primeira vez que Atlético e Flamengo vão se enfrentar no estádio Antônio Ascioli. Aqui em Goiânia, o Flamengo já enfrentou o Atlético no Velho Olímpico, no Novo Olímpico e também no estádio Serra Dourada. Agora, pela primeira vez, eles estarão frente a frente no estádio atleticano. O técnico Marcelo Cabo deve fazer apenas uma modificação no Atlético em relação à equipe que venceu o Internacional 2-1 no início da semana. O Dudu está lesionado, ele que deixou o jogo, né, ainda no primeiro tempo, por volta ali dos 35 minutos, será substituído pelo Arnaldo, que foi quem o substituiu no jogo contra o Inter. Inclusive o Arnaldo deu assistência para o gol do Janderson, o gol da virada do Atlético contra o Internacional. O Atlético para hoje deve ter Fernando Miguel, Arnaldo Oliveira, Éder, Arthur Henrique, William Maranhão e Baralhas, Janderson, Marlon Freitas, Rickson e Montenegro. Como é que eu imagino que essa equipe vá se portar? Tem duas opções aí. No momento que tiver a posse de bola, o Atlético deve jogar nesse 4-2-3-1 mesmo. Talvez, em alguns momentos de uma necessidade de pressão maior, o Atlético até evolua para um 4-1-4-1. Como é que funcionaria isso, né? A defesa, apenas o William Maranhão ali na cabeça da área, o Baralhas se adianta para jogar ao lado do Marlon Freitas, e aí o Atlético forma uma linha de 4 atrás do atacante, né, do centroavante, o Montenegro. Isso para tentar aumentar a cobertura, né, a cobertura ofensiva, tentar quebrar especialmente a primeira linha de marcação do Flamengo. Sem a bola, esse time tem uma opção de marcar num 4-5-1, como marcou lá no Beira-Rio. Os três homens aí de frente, né, Janderson, Marlon Freitas e Rickson, retornam para ajudar Maranhão e Baralhas na segunda linha. O Janderson pela direita, o Rickson pela esquerda.
o Marlon Freitas volta entre os dois volantes, aí o Atlético fica numa linha de um 4-5-1. Outra opção, até imagino que o Cabo vai utilizar essa segunda opção para hoje, devido à circunstância do jogo. É um jogo diferente taticamente daquele jogo que foi contra o Internacional. Eu penso que o Atlético deve marcar provavelmente num 4-4-2, tendo a sua primeira linha defensiva, o Janderson e o Rickson retornando pelas laterais para formar a segunda linha, e aí o Marlon Freitas faz a saída de bola ao lado do Montenegro. Né? Mas tudo isso são hipóteses, são especulações. Na hora do jogo, nós veremos o comportamento da equipe goiana nesse duelo decisivo contra o Flamengo. Vamos ao Flamengo do Maurício Souza, um Flamengo trazendo poucos jogadores reservas para esse jogo. A maioria são garotos do Sub-20. O elenco principal do Flamengo já entrou de férias, né, para retornar somente no ano que vem. O provável Flamengo para hoje, num 3-5-2 do Maurício Souza, Hugo, Noga é muito bom zagueiro, sabe? Acho que o Noga muito rapidamente se destacará no Flamengo ou em outro time, né? O Flamengo é um time que prepara muitos jogadores para outros clubes. Ao longo de sua história, o Flamengo já fez isso repetidas vezes. Bruno Viana, Léo Pereira. Léo Pereira é um dos experientes, né, que estará nesse time de garotos do Flamengo. Pires da Mota também já bem rodado. João Gomes também frequentemente está no time principal. Agora essa segunda linha aí, René, Lázaro, André, Vitor Gabriel, Wesley, isso aí pode não estar disposto taticamente exatamente dessa forma. Essa equipe não jogou junto, né? Então é difícil você fazer uma previsão. Talvez o René, que é lateral esquerdo, jogue pelo lado, com o Lázaro mais centralizado. Ou um dos garotos da frente, o André ou o Vitor Gabriel, faz a meia, o Lázaro adianta, o René joga pelo lado. Ou o René mesmo faz essa meia. Vamos ver como é que o Maurício Souza vai montar essa equipe do Flamengo para esse jogo contra o Atlético. Mas o provável é Wesley, René, Lázaro, Vitor Gabriel e André. Muitos meninos, né? É um Flamengo que deve ter muita correria e que merece atenção por parte do Atlético. Evidentemente, eu vejo gente falando, é mais perigoso jogar contra esse time do que contra o principal do Flamengo. Não é, não é. Isso aí é um discurso demagogo. Jogar contra essa equipe é muito melhor do que jogar contra o time principal do Flamengo. Se o Flamengo viesse com toda a sua equipe para jogar aqui em Goiânia, o Flamengo era bem favorito. Porque o Flamengo principal, ele é bem favorito contra a maioria absoluta dos times brasileiros. Talvez os únicos dois times hoje que consigam fazer frente ao Flamengo é o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Né? Pelo menos na minha visão, aqueles que conseguem fazer frente técnica ao Flamengo. Evidentemente que outros podem ganhar, circunstancialmente ganhar um jogo ou outro, mas frente técnica, para mim só Palmeiras e Atlético Mineiro fazem ao Flamengo. Então jogar contra essa equipe de garotos do Flamengo é muito melhor do que jogar contra o time principal. O que é preciso ter é atenção. Você não pode, por ser mais favorável jogar contra esse time, encarar como um jogo ganho, porque não se ganha jogo assim, né? Jogo você ganha se impondo perante o adversário, jogando, marcando firme, tendo muita responsabilidade. E o Atlético precisa encarar esse time como qualquer outro do Campeonato Brasileiro. Muita disposição, muita atenção nos lances, não dando espaço. Esses meninos são capazes de fazer transições rápidas. Então o Atlético que vai ter que procurar o jogo, o Atlético não tem outra situação que não seja buscar a vitória. Então o Atlético precisa tomar muito cuidado com os contra-ataques, com a velocidade, para não complicar um jogo que se desenha mais fácil do que seria contra o time principal. Então é espírito de decisão. Né? Hoje é uma decisão para o Atlético, assim como foi uma decisão também lá no Beira Rio. Então eu acho que o Atlético precisa se impor tecnicamente, porque é melhor que este time do Flamengo tecnicamente. Precisa fazer prevalecer o ambiente do estádio Antônio Ascioli, que estará completamente lotado para esse duelo. Então é questão de ganhar. Né? Uma decisão como essa você não pode dar margem para erro, você precisa vencê-la. Até porque o Atlético, é possível o Atlético conquistar essa vaga com um empate? Mas aí sim é uma combinação absurda de resultados.
a probabilidade disso acontecer é minúscula. Então o Atlético tem chances, para mim chances reais, de chegar à Libertadores ganhando o jogo. Porque ganhando o jogo eu não espero nada de Fluminense e Chapecoense. Penso que o Fluminense vai atropelar a Chapecoense. O Fluminense já desperdiçou muitas oportunidades de se concretizar na Libertadores. E imagino que não vai desperdiçar essa, até porque a Chapecoense é um time de uma fragilidade muito grande, né? Só ganhou um jogo no campeonato, caminha e deve encerrar hoje a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Só vai evitar isso se ganhar do Fluminense no Maracanã. Então, onde é que mora, né, a esperança do Atlético? Lá na Arena Independência, onde o América recebe o São Paulo. O Atlético precisa que o América não vença o São Paulo. Então, eu acho essa combinação provável. Imagino que, para mim, eu vejo neste momento mais condições para o Atlético que para o América. Eu não descarto o América de maneira alguma. O América pode ganhar do São Paulo, sem dúvida. É uma decisão também para o América, né? Este mesmo espírito que o Atlético terá aqui, o América também terá lá contra o São Paulo. O Atlético vive a possibilidade de fazer história, o América também vive a possibilidade de fazer história. Então são duas decisões. Mas eu vejo como bem plausível a possibilidade do Atlético chegar à Libertadores hoje, o que será um feito, como eu disse no início, inédito e importantíssimo para a história do rubro-negro goiano. Beleza, gente? Deixa aí as suas impressões, o que você espera do jogo. Pode falar aí sobre os comentários, concordar, discordar. Tudo isso é muito válido neste momento. Vamos juntos debatendo os temas do futebol goiano, especialmente os temas bons, né? Como este, a possibilidade de, pela segunda vez na história, a gente ter um time goiano na Taça Libertadores da América. Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes. Depois do jogo, de madrugada ou amanhã cedo, eu farei um vídeo sobre o que foi este Atlético e Flamengo e, evidentemente, a repercussão do resultado, do desfecho final deste Campeonato Brasileiro de 2021. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.